Imagine, você está dirigindo em uma rodovia quando... fica sem gasolina. Bem, você provavelmente ligaria para um amigo ou um número de socorro. Afinal, não é nada demais. Agora imagine o mesmo cenário, só que você é o piloto de um jato comercial cheio de pessoas. Isso foi exatamente o que aconteceu com um avião canadense a uma altitude de 12.500 metros em 23 de julho de 1983. O Air Canada 143 deveria ser um voo de rotina. Primeiro, o avião ia fazer uma pequena viagem de Montreal a Ottawa, mas foi aí que surgiu o primeiro problema. O avião parecia estar tendo problemas com o computador que gerencia o carregamento de combustível. Como não estava funcionando corretamente, a equipe de manutenção do solo acabou calculando a quantidade necessária de combustível por conta própria. Depois disso, a tripulação verificou esses cálculos 3 vezes e tudo parecia correto. O avião chegou a Ottawa sem qualquer complicação e tinha que partir para a segunda viagem do dia. Desta vez, a distância era muito maior, pois estavam indo para Edmonton, a cerca de 2.800 quilômetros de distância. O capitão Robert Pearson já estava sentindo que algo estava errado. Ele pediu à equipe de manutenção para verificar os cálculos de combustível mais uma vez. Eles checaram e estava tudo certo. O avião tinha cerca de 11.430 litros de combustível. O capitão Pearson e seu copiloto, Maurice Quintal, concluíram que o avião tinha cerca de 20.400 quilos de combustível, o que era mais do que suficiente para chegar ao seu destino. Se eles realmente tivessem essa quantia, porque, na verdade, tinham cerca de metade disso, apenas 9.145 quilos. Eu sei que você está pensando, como pode ter acontecido um erro tão grande assim? Bem, tanto a equipe de terra em Montreal quanto a tripulação de voo haviam esquecido o fato de que, na época, o Canadá estava mudando do sistema imperial de medição para o métrico. É por isso que todos os novos aviões da Air Canada, incluindo o que o capitão Pearson estava voando, foram calibrados em unidades métricas. Quanto aos mais antigos, eles ainda estavam usando o imperial. Infelizmente, isso levou a um grande erro quando o combustível foi calculado em libras em vez de quilos. Lembre-se, 1 quilo equivale a apenas meia libra. É por isso que eles realmente tinham metade da quantidade de combustível necessária para fazer a viagem. O avião estava a uma altura de 12.500 metros, quando a primeira luz de advertência se acendeu. A tripulação percebeu que a bomba de combustível na asa esquerda havia falhado, então a desligou. E realmente não é um grande problema deixar uma bomba de combustível de lado. O avião ainda pode voar. No entanto, alguns minutos depois, a segunda luz acendeu. A tripulação sabia que havia algo mais sério que uma coincidência. Naquele momento, o avião estava a meio caminho de Edmonton. Foi quando o capitão Pearson decidiu mudar de rumo e, em vez disso, ir para Winnipeg para um pouso de emergência. Não muito tempo depois, o motor esquerdo parou de funcionar totalmente. Então o alarme disparou, indicando uma perda completa dos 2 motores. O avião ficou sem combustível. Apesar de seus anos e anos de experiência em voo, nem Robert Pearson e nem Maurice Quintal tinham ouvido esse som assustador antes. Os pilotos procuraram desesperadamente descobrir nos manuais como lidar com essa emergência. Infelizmente, não havia instruções sobre o que fazer se ambos os motores parassem. Além disso, uma aeronave precisa da potência do motor para controlar todos os sistemas. Então, a tripulação estava literalmente pilotando um enorme jato sem eletricidade, hidráulica ou energia. E o que é pior, os pilotos não podiam usar os instrumentos de que precisavam. Além disso, o controle de tráfego aéreo não conseguia guiar o avião, porque o seu radar, que normalmente é acionado pelos motores, também não funcionava. Isso significou que o controle de tráfego aéreo de Winnipeg teve que usar uma boa e velha régua. Os controladores a colocaram no radar para descobrir a distância que o avião tinha viajado. Então, usaram esse número para calcular a taxa de descida do avião. Isso lhe diria quanto mais a aeronave poderia viajar. A única saída era descer o avião e esperar que ele conseguisse pousar com segurança. Felizmente, para os passageiros e tripulantes, o capitão Pearson era um piloto de planador altamente experiente, mas ainda assim, ele nunca havia tentado deslizar um Boeing 767 com todos os sistemas fora do ar antes. Mas o problema mais sério foi a perda de pressão hidráulica. O fato é que um Boeing 767 tem o que é chamado de turbina de ar de impacto.
Isso significa que quanto mais rápido ele vai, mais rápido a turbina gira e melhor funciona a bomba hidráulica. Quando um avião desacelera para pouso, a turbina para de girar tão rápido e há uma queda na pressão hidráulica. Em resumo, a capacidade de um piloto de controlar a aeronave diminui junto com uma queda na pressão hidráulica. De qualquer forma, depois que a maioria dos sistemas do avião foi desligada, ele começou a perder altitude a uma velocidade de 610 metros por minuto. Depois de alguns cálculos, os pilotos e os controladores de tráfego aéreo chegaram à conclusão de que não havia chances de chegar a Winnipeg. Foi quando finalmente tiveram sorte. Maurice Quintal lembrou da base da Força Aérea Canadense, a apenas 19 quilômetros de distância, na cidade de Gimli. Melhor ainda, ela não estava mais em uso. Quintal conhecia o espaço aéreo e as pistas de aterrissagem na região desde seu tempo no serviço militar. Então, todos concordaram que aterrissar na base militar abandonada era a única solução possível. No entanto, quando o avião ainda estava se aproximando da pista, os pilotos perceberam que ainda estavam a uma grande altura. Então decidiram tentar o que é chamado de glissagem. A parte arriscada é que, embora essa técnica de manobra possa ser feita em pequenos aviões particulares, os comerciais não são projetados para realizá-la. Além disso, a aeronave estava descendo rápido demais para a manobra ter alguma chance de sucesso. Mas eles não tinham outra opção. Além disso, o capitão tinha muita experiência em realizar a técnica de glissagem. Então, estavam todos em boas mãos. Ah, mas nossa história não termina aí. Veja só, os pilotos ainda não estavam cientes da coisa mais terrível sobre esta situação. Aquela base militar abandonada não estava apenas vazia. Ela havia sido transformada em um parque de automobilismo e pista de corridas. Então, naquele mesmo dia, 23 de julho de 1983, o local estava cheio de felizes frequentadores de parques, pessoas acampando e veículos. Maurice Quintal não notou as pessoas na pista até que fosse tarde demais para desviar o avião. Quanto ao capitão Pearson, ele estava alheio ao perigo porque todo o seu foco estava no velocímetro. A aeronave ficou incrivelmente difícil de controlar graças a essas turbinas hidráulicas de que eu falei anteriormente. Lembre-se, elas baixam a pressão hidráulica quando o avião desacelera para pousar. As pessoas na pista de corrida não esperavam ver um avião gigantesco se aproximando em alta velocidade. E como iriam? Todos os motores estavam desligados. Essa coisa estava planando em silêncio. Mas não se preocupe, elas a viram chegando e saíram do caminho a tempo. Uma vez que a aeronave tocou o chão, o capitão Pearson imediatamente pisou no freio. Isso significa que o peso do avião se deslocou para a frente, e isso, por sua vez, enviou as rodas de pouso dianteiras para a fuselagem da aeronave. Mas tudo bem, perder as rodas dianteiras foi uma coisa boa porque permitiu que mais atrito se acumulasse entre o avião e a pista, o que significa que ele parou muito antes. Assim, no final, o Boeing 767 conseguiu parar a apenas 30 metros de distância dos espectadores. E acredite ou não, nenhum passageiro, tripulante ou frequentador do parque ficou seriamente ferido. Ufa! Todo o incidente ficou conhecido como o Planador de Gimli. E depois de uma discussão com a companhia aérea pelo erro inicial de cálculo de combustível, ambos os pilotos acabaram recebendo o diploma de excelência em pilotagem em 1985. Curiosamente, outros pilotos tentaram pousar um avião nas mesmas circunstâncias em um simulador. No entanto, todas as tentativas falharam. Maurice Quintal conseguiu uma promoção e tornou-se capitão em 1989. E Robert Pearson voou com a Air Canada por mais 10 anos antes de se transferir para outra companhia aérea. A coisa mais interessante, porém, é que depois do concerto, o famoso Boeing 767 continuou voando muito tempo depois do acidente, por mais 25 anos para ser exato. Ele fez seu último voo em 1º de janeiro de 2008 e depois seguiu para o deserto de Mojave, para sua aposentadoria poucas semanas depois. Ah, e os capitães Robert Pearson e Maurice Quintal estavam a bordo do avião durante sua jornada final. E 3 dos 6 comissários de bordo que estavam no voo 143 também se despediram dele. Ah, isso é realmente tocante, você não acha? Então, você tem algum medo relacionado aos aviões? Eu simplesmente não gosto dos que têm cobras. Mas conte pra gente o que você acha nos comentários.
Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.